Dominum vobiscum. Meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, nós continuaremos hoje a leitura da Bíblia Sagrada, mas no Velho Testamento, no Antigo Testamento, né? Na leitura do primeiro livro dos Reis, da glória à ruína. Já li o livro dos Reis, já na sua segunda parte, né? Salomão, da sabedoria à loucura. No seu, vamos ver qual é o assunto aqui, no seu segundo assunto, né? Um rei construtor. Segundo assunto. No seu capítulo 6 hoje. Seu capítulo 6 em todos os seus 37 versículos, né? Capítulo 6. varelajonas71@gmail.com e jonasvarela1. Acompanhe nossos vídeos na internet, no YouTube. Então, capítulo 6 do primeiro livro dos Reis. Vamos à leitura de hoje, né, no nosso vídeo. Primeiro tópico, o templo, centro da vida religiosa, né? No ano 480, depois da saída dos israelitas do Egito, quarto do reinado de Salomão em Israel, no mês de Ziv, que é o segundo mês, Salomão começou a construir o templo de Javé. O templo de Javé, construído por Salomão, media 30 metros de comprimento, 10 de largura e 15 de altura. O vestíbulo diante do santuário do templo tinha 10 metros no sentido da largura do templo e 5 no sentido do seu comprimento. No templo ele fez janelas quadradas com grades. Encostado à parede do templo, construiu um anexo rodeando o santuário e o Santíssimo, com pisos, e fez aposentos laterais ao redor. De largura, o andar térreo tinha 2,5 metros, o intermediário 3 metros e o terceiro 3,5 metros. É que ele tinha feito, do lado de fora, saliências em torno do templo, de modo que as vigas não ficavam presas nas paredes do templo. E o templo foi construído com pedras já talhadas, de modo que durante sua construção não se ouviu barulho de martelo, de cinzel ou de qualquer outro instrumento de ferro. A entrada para o andar inferior ficava no canto direito do templo e, por meio das escadas em caracol, subia-se para o andar do meio e deste para o andar superior. Salomão terminou a construção do templo, cobrindo-o com teto de pranchões de cedro. Fez uma galeria anexa a todo o templo, com 2,5 metros de altura, unida ao templo por vigas de cedro. Então Javé disse a Salomão: quanto a essa casa que você está construindo, se você se comportar de acordo com os meus estatutos e observar minhas normas e seguir meus mandamentos, eu cumprirei em seu favor a promessa que fiz a seu pai Davi. Habitarei entre os israelitas e não abandonarei o meu povo Israel. Quando Salomão terminou as obras do templo, forrou o lado interno das paredes com placas de cedro, desde o chão até as vigas do teto, revestiu as paredes internas com madeira e cobriu o chão com tábuas de cipreste. Recobriu com tábuas de cedros 10 metros a partir do fundo do templo, desde o chão até as vigas, e separou-os do templo para formar o Santíssimo. O templo, isto é, o santuário diante do Santíssimo, media 20 metros. O cedro do interior do templo era esculpido com flores e festões.
tudo era de cedro e não se via pedra nenhuma. Salomão construiu o Santíssimo no fundo do templo para aí colocar a arca da aliança de Javé. O Santíssimo tinha 10 metros de comprimento, 10 metros de largura e 10 de altura. E ele o revestiu de ouro puríssimo, fez um altar de cedro diante do Santíssimo e o revestiu de ouro. Revestiu de ouro o templo inteiro, que ficou totalmente coberto de ouro. Para o Santíssimo, Salomão fez 2 querubins de oliveira selvagem, cada um com 5 metros de altura. Cada asa do querubim media 2,5 metros, do modo que a distância era de 5 metros de uma ponta à outra das asas. O segundo querubim também media 5 metros. Os dois tinham o mesmo tamanho e o mesmo formato. Os 2 querubins mediam 5 metros de altura cada um. Os querubins foram colocados no meio da sala interior. Eles tinham as asas estendidas de modo que a asa de um tocava uma parede e a asa do outro tocava a outra parede. E as asas de ambos tocavam uma na outra no meio da sala. Os querubins foram revestidos de ouro. Salomão mandou esculpir figuras de querubins, palmeiras e flores ao redor de todas as paredes do templo, tanto por fora como por dentro, e mandou cobrir de ouro o piso interior e exterior do templo. Salomão mandou fazer a porta do Santíssimo com vigas de oliveira selvagem. O enquadramento da porta tinha 5 ângulos e os 2 batentes eram de oliveira selvagem. Nos batentes foram esculpidas figuras de querubins, palmeiras e flores, tudo recoberto de ouro. Salomão mandou recobrir de ouro os querubins e as palmeiras. Também mandou fazer as portas do santuário com vigas de oliveira selvagem, com enquadramento de 4 ângulos. Os 2 batentes das portas eram de cipreste, com painéis giratórios em cada batente. Nos batentes foram esculpidos querubins, palmeiras e flores, revestidos de ouro, ajustados sobre a escultura. Salomão mandou ainda construir o muro do pátio interior com 3 fileiras de pedra talhada e uma fileira de vigas de cedro. No 4º ano, no mês de Zive, foram lançados os alicerces do templo. E no 11º ano, no mês de Bul, o 8º mês, o templo ficou concluído em todas as suas partes, conforme o projeto, né? Salomão levou 7 anos para construir o templo. A construção do templo, aqui minuciosamente descrita, é um passo importante para consolidar a política centralizadora de Salomão. Em todo poder centralizador, a religião torna-se instrumento poderoso de manipulação do povo. De fato, no contexto religioso, as pessoas se abrem e se expõem com facilidade às influências ideológicas. Revestidas de caráter religioso, essas ideologias em geral se tornam absolutas e indiscutíveis. O templo terá importância também nas reformas posteriores, principalmente no tempo do rei Josias. A paz do Senhor, meus irmãos. Glória a Deus, aleluia, amém, felicidades. Nós concluímos hoje, no nosso vídeo de hoje, a leitura do capítulo 6 do primeiro livro dos Reis. Pela nossa contagem aqui é o número 11 do Antigo Testamento, o 11º.
e o sexto livro histórico, contando separadamente, né? A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, glória a Deus, aleluia, amém. Nós voltaremos no próximo vídeo com a continuação da leitura do primeiro livro dos Reis, no seu capítulo 7. A paz do Senhor, glória a Deus, aleluia, amém, felicidades.